Se você tem dúvidas de como constituir a sua comissão eleitoral, como fazer todo o processo da organização da eleição da sua CIPA, fica comigo nesse vídeo que hoje vamos falar sobre esse assunto. Para quem não me conhece, eu sou o Claudemir Santos, eu sou o criador aqui do canal Claudemir Santos SST, um canal que traz tudo sobre treinamentos, palestras, comunicação e oratória. Se você ainda não é inscrito, então se inscreva agora, curte e compartilha esse canal com o maior número de profissionais que você puder. Processo eleitoral. Então tá lá, compete ao empregador convocar eleição para a escolha dos representantes dos empregados da CIPA no prazo de 60 dias, antes do término do mandato em curso. A organização deve comunicar com antecedência, podendo ser por meios eletrônicos, com confirmação de entrega, o início do processo eleitoral ao sindicato predominante da categoria. Então o que esse item está trazendo para a gente? Que quando tiver faltando 60 dias para terminar a gestão da sua CIPA atual, você começa o processo eleitoral. Como que eu começo esse processo? Eu vou fazer um comunicado ao sindicato predominante da categoria que você está iniciando o processo eleitoral da CIPA, que você vai iniciar o processo onde vai ser escolhido os indicados pelos empregados da sua empresa. Daí a próxima etapa é escolher a sua comissão eleitoral. Então o item 552 fala assim: o presidente e o vice-presidente constituirão dentro dos seus membros a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Esse item ele está falando para a gente, ó, você comunicou o sindicato, qual que é a sua próxima etapa? Você vai escolher alguns membros da CIPA e formar um grupo de pessoas que eles serão responsáveis pela organização da CIPA, por todo o processo da CIPA, processo de edital de divulgação, processo de convocação, processo de organização do dia da votação e da apuração dos votos. A sua comissão eleitoral que vai fazer todo esse processo e que esse processo aconteça de uma forma que cobra a NR5. Comissão eleitoral. O processo eleitoral deve obedecer às seguintes condições. Que condições são estas? Primeira coisa que a sua comissão eleitoral vai fazer, tá? Ela vai fazer a publicação e divulgação do edital de convocação para a eleição e a abertura do prazo para a inscrição dos candidatos. É um local de fácil acesso e visualização, podendo ser por meios físico ou eletrônico. Resumindo, o que a empresa deverá fazer? Ela vai criar um edital falando que está aberto o processo de inscrição dos novos membros da CIPA. E aí vai ter um prazo desse edital ficar exposto com essa inscrição aberta de 15 dias. No edital você vai estar falando, ó, o processo vai iniciar dia 15 e vai terminar no dia 30. Vai ficar durante 15 dias esse processo, essa inscrição aberta. Então esse processo de edital, qual que é o principal erro que algumas empresas cometem, tá? Ela coloca em locais que não é visível. Já vi empresas colocando edital de convocação dentro do RH. Isso não funciona. Na onde que eu tenho que colocar isso? Eu vou colocar na entrada do refeitório, perto da onde os empregados, os funcionários batem o ponto de entrada. É um local onde todas as pessoas passam e vai ter visualização desse edital. O que é importante, gente? Vocês ir documentando cada etapa dessa que é cobrado pela NR5. Para que numa possível fiscalização você tenha meios de comprovação que você fez o processo de uma forma correta. Inscrição e eleição individual, sendo no período mínimo de inscrição que será de 15 dias corridos. Como eu disse, você terá que deixar durante 15 dias esse processo de inscrição aberto, para que os funcionários possam ir lá e se inscrever. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente do setor e local de trabalho.
Erros que eu já peguei como empresa de consultoria. Eu sou proprietário da Power Treinamento, uma empresa especializada em treinamentos. E nós somos especialistas em CIPA. E alguns erros que a gente já pegou em algumas empresas, tá? A empresa, ela criar uma regra interna que o funcionário só pode participar da CIPA que ele tiver 1 ano de casa. Isso não pode, tá, gente? Isso daí traz anulação da CIPA de vocês. Então é liberdade de inscrição para qualquer funcionário da empresa. Quem não pode participar da CIPA? Estagiário, menor aprendiz. Ah, mas a pessoa acabou de entrar, Claudemir, ela está na experiência, ela pode participar da CIPA? Pode, se ela quiser. Se ela quiser, ela pode se inscrever na CIPA, sim. Ela estando no período de experiência. A empresa, ela não pode proibir a inscrição desse funcionário. Mas entrou um novo item dentro da norma que ela fala que no período de experiência, mesmo que esse funcionário ele for eleito e a empresa chegou no final do contrato, seja um funcionário que estava lá com um contrato de experiência de 3, de 6 meses. Chegou no final do contrato, a empresa falou, não, esse funcionário não serve para nós. A empresa, ela pode demitir esse funcionário sem dar o direito de estabilidade. Esse foi um item que mudou dentro da NR5 agora em 2022. Garantia de emprego até eleição a todos os empregados escrito. Então, o que significa? Se o funcionário ele se inscreveu na CIPA, ele já começa a ter estabilidade. Você vai ter que esperar até a eleição. Se esse funcionário ele não for eleito, você pode demiti-lo se for o seu desejo. Publicação e divulgação da relação dos empregados escritos em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meios físico ou eletrônico. Esse é um item que muitas empresas acabam não fazendo e é muito importante. Eu já vi muitos erros nessa parte da norma, que a norma cobra aqui no item 553, no seu item E. É você fazer outro edital de divulgação falando, ó, o José, ele pode ser votado, ele está inscrito. O José, o João, o Francisco, a Maria, todos eles estão inscritos, eles estão prontos para ser votados no dia da eleição. E muitas empresas não fazem isso. Ou algumas empresas até fazem, mas ela comete um erro. Já vi empresas tendo a sua CIPA anulada, seu processo eleitoral invalidado por cometer esse erro. O que a empresa fez? Ela colocou a relação de todos os nomes, mas alguns funcionários, ela colocou a foto desse funcionário. E alguns outros candidatos não tinham a foto. Desses candidatos que não tinham a foto no edital de divulgação, o que aconteceu? A empresa, esse candidato ele não foi eleito, ele abriu uma denúncia contra a empresa. O Ministério do Trabalho investigou e viu que aquela CIPA ela estava inválida. Ele anulou a comissão eleitoral. Ele anulou todo aquele processo de votação que aconteceu. Então toma cuidado, eu coloquei foto, coloco foto de todo mundo. Coloquei só o nome, é só o nome para todo mundo. Tomar um cuidado mais detalhado nesse ponto. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Então, eu fiz lá, vamos recapitular até que ponto a gente está. 60 dias antes eu comunico o sindicato da categoria. Comuniquei, eu já vou montar a minha comissão eleitoral que vai organizar todo esse processo da CIPA. Acabei de montar, eu já faço a divulgação do edital, falando que vai estar aberto o processo de inscrição da CIPA. A inscrição ela tem que ficar aberta no período de 15 dias. Após a inscrição, você vai fazer mais um edital, colocando quem são as pessoas que estarão à disposição dos outros empregados para votação. Coloquei o edital, esse edital ele fica até tal dia. Nesse edital você já coloca o dia que vai ser o dia da eleição.
30 dias antes tem que acontecer a eleição da CIPA. Aí você vai organizar todo o seu processo eleitoral, ele pode ser por meios eletrônicos, que a gente vai ver aqui agora dentro da NR5. Realização da eleição em dia normal de trabalho, respeitando horários de turnos e horários que possibilite a participação da maioria dos empregados do estabelecimento. O voto ele tem que ser secreto. A apuração dos votos ela vai acontecer em dia normal de trabalho, com acompanhamento de representante da organização e dos empregados, em números que será definido pela comissão eleitoral. Aí tem algumas regras que é muito importante a empresa estar seguindo no dia da eleição. Que regras são essas? O item 554 fala: havendo a participação inferior de 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, a qual será considerado válido com a participação de no mínimo 1/3 dos empregados. Primeiro dia de votação, menos da metade dos funcionários da empresa. Vamos usar o número aqui 100 funcionários para a gente trazer esses exemplos. Não tive 50 pessoas participando da eleição. Você não vai poder, fazer a apuração dos votos. Você vai continuar essa eleição no dia subsequente. Então, no próximo dia, você vai comunicar os funcionários de novo e fazer estimular a participação deles no processo eleitoral, para que você atinja os 50%. Constatado a participação inferior a 1/3 dos empregados no segundo dia de votação, não haverá apuração dos votos, computando os votos já registrados no dia anterior, no qual será válido com a participação de qualquer número dos empregados. Então, o que a NR5 está falando para a gente? O seu processo de votação ele vai acontecer da seguinte forma. Primeiro dia de votação, eu não atingi 50%, vamos usar o número de 100 funcionários, menos de 50 funcionários votaram. Então, daí no segundo dia de votação, se você não atingiu ainda os 50%, você vai para o terceiro dia de votação. Já no terceiro dia, mesmo que você não atingir os 50% de participação no processo eleitoral de votação, não tive 50 funcionários ainda votando numa empresa de 100 funcionários. Você encerra o seu processo eleitoral e é válido qualquer número de pessoas que participaram. Aí você vai contar e vai ver quem foi os eleitos. Antes, como que funcionava, gente? Quando não tinha 50% de participação, você tinha que marcar outra data, um prazo de 10 dias para acontecer uma nova votação. Então dava maior dor de cabeça para a empresa. Então a NR5 ela facilitou esse processo. Hoje não. Hoje não teve os 50%, vai para o segundo dia. No segundo dia não teve os 50%, vai para o terceiro dia. Terceiro dia não atingiu os 50%, você encerra seu processo eleitoral e faz a apuração dos votos. E vê quem foi os mais votados, esses mais votados assumirão como cipeiros. E quando você fazer a prorrogação, desse processo, não fechou a eleição no primeiro dia, você deve comunicar essa situação para o sindicato da categoria predominante. Você vai comunicar ao sindicato da categoria predominante que o seu processo eleitoral não foi decidido no primeiro dia de votação, e sim no segundo, no terceiro, como foi. Você vai comunicar isso ao sindicato. Assumirão a condição de membros titulares e suplente os candidatos mais votados. Quando tiver empate, quem assume é o que tem mais tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados e que não foram eleitos serão relacionados na ata de eleição para uma apuração subsequente, caso você tenha desistência de membros da CIPA. Saiu um titular, suplente sobe, aquele cara que não tinha sido eleito, não tinha entrado na comissão, ele assume o lugar do suplente e assim você continua a sua CIPA
sem ter o número de representantes reduzidos, que você não pode reduzir o número de representantes. Então hoje a gente falou aí sobre todo o seu processo eleitoral da CIPA, fazendo um resumo de tudo que a gente fez, tudo que a gente falou aqui no vídeo. Você vai 60 dias antes comunicar o sindicato, comunicou o sindicato, você monta a sua comissão eleitoral, você vai escolher algumas pessoas ali da sua CIPA atual, eles serão a comissão eleitoral. Já vai fazer o edital de divulgação falando o dia de abertura e fechamento do processo de inscrição para a CIPA. O funcionário se inscreveu, você vai entregar um comprovante de inscrição. Esse período de inscrição ele tem que ficar aberto por 15 dias. Acabou de fazer a inscrição, você faz mais um edital falando quem são as pessoas que estão inscritas e que poderão ser votadas. Eu vou divulgar isso novamente dentro da empresa. Acabou de fazer esse processo, você vai fazer a sua eleição. No primeiro dia, se você não tiver a participação de pelo menos 50% dos funcionários, você não vai poder fazer a apuração dos votos. A eleição ela vai continuar no segundo dia. No segundo dia, não atingir ainda os 50%. A eleição continua para o terceiro dia. No terceiro dia, eu não atingi ainda 50% de participação dos funcionários na votação. Você encerra o seu processo de votação e vai fazer a apuração dos votos. E aí assumirão a condição como cipeiros, representantes dos empregados, aqueles que foram mais votados. Os mais votados assumem como titular e os menos votados assumem como suplente. Você vai colocar também na sua ata de eleição os funcionários que não entraram para a CIPA, para que eles possam futuramente assumir um papel de cipeiro caso você tenha vacância. Acabou de fazer isso, você tem um prazo dentro desses 30 dias que restam para assumir a nova comissão eleitoral, o treinamento da CIPA. O treinamento ele vai obedecer o grau de risco da sua empresa. Grau de risco 1, treinamento de 8 horas. Risco 2, treinamento de 12 horas. Risco 3, treinamento de 16 horas. Risco 4, treinamento de 20 horas. Acabou de fazer o treinamento. Um dia posterior ao término do mandato, essa CIPA assume como a nova comissão de prevenção de acidente. Eu espero que eu tenha ajudado você nesse processo eleitoral. Lembrando, que você não se inscreveu ainda, se inscreva agora no canal, porque aqui eu trago muito conteúdo que vão ajudar na sua gestão na área de segurança do trabalho, principalmente em treinamentos normativos.